Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar aqui a transmissão do treinamento. Nós já estamos com 35 participantes. Tem algumas pessoas ainda entrando aqui na sala de espera, mas eu já vou começar uma breve introdução aqui, vou apresentar o professor para quem ainda não conhece, tá? Eh, Muito obrigada pela participação de todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento especial de cirurgia, né, de credenciamento online de cirurgia guiada, promovido aqui pela Dentoflex NP. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês nessa troca, né, nesse momento de conhecimento, de atualização científica. Hoje nós temos a grande honra de receber um dos nossos especialistas científicos, que é o Dr. Alex Cassati. Né? Ele é referência na área, é um grande parceiro da Dentoflex. Então, ele vai conduzir esse encontro, né, com toda a experiência dele, toda a prática cirúrgica. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu gostaria de agradecer todos os doutores, todos os profissionais que estão presentes aqui. É por vocês que nós seguimos evoluindo e fortalecendo a implantodontia no Brasil. E também nós esperamos que esse treinamento ele seja muito produtivo para a sua prática clínica, traga insights valiosos sobre a tecnologia cirúrgica guiada com os nossos sistemas da Dentoflex NP. Pessoal, todas as perguntas podem ser enviadas no chat ao longo da apresentação e no final o Dr. Alex ele vai reservar um tempo para responder e esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença, né, pela participação aí de todos. Nós vamos dar início a esse nosso treinamento. Espero que vocês aproveitem e que seja muito produtivo para todos. Tá bom? Doutor, agora é com você. Muito obrigada, viu? Primeiramente, boa noite a todos. Se não estiverem me ouvindo muito bem, me avisa, tá? Que a gente tenta melhorar um pouquinho. É um prazer estar novamente aqui com vocês, com a Dataflex, que, assim como você falou, é um grande parceiro nosso também nos nossos cursos de especialização, né? E sempre que a gente pode contribuir de alguma forma, a gente está contribuindo, tá? O objetivo dessa aula, né, de credenciamento é tentar mostrar para vocês um pouquinho mais, ou melhor, mostrar para vocês como funciona esse sistema de cirurgia guiada da Dentoflex, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o kit, né, o kit cirúrgico, né, de cirurgia guiada e mostrar como que ele funciona, né? A gente sabe que, não sei se vocês estão acostumados ou se fazem cirurgia guiada, mas e qual sistema que utilizam, mas dependendo de qual sistema da empresa, às vezes tem algumas diferenças aí. Então eu vou tentar mostrar para vocês como funciona o sistema da Dentoflex, que eu acho que é um sistema bem bacana, bem simplificado de trabalhar. Já trabalhei com outros, tá? Eu estou na cirurgia guiada já faz algum tempo. E posso falar para vocês que eu testei outros sistemas e eu me encontrei muito bem com o sistema da Dentoflex. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ah, Bom, eu vou dispensar a apresentação, que eu acho que ela já foi feita, né? Com muito êxito aí. E eu titulo essa aula, né, essa aula de credenciamento, como cirurgia de implante guiado, previsibilidade e praticidade em sua rotina. Porque é justamente isso que a gente busca nesse tipo de cirurgia, né? Que é que é a previsibilidade e essa praticidade que nós temos com a cirurgia guiada no dia a dia clínico nosso, em nossas cirurgias, tá? E eu gosto muito de iniciar com esta imagem. Hoje se fala tanto do digital, né? Digital, 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 e eu gosto de falar que esses guias cirúrgicos que a gente tinha, que a gente utiliza, que a gente tinha, não, né? Que a gente utiliza ainda, que a gente tem, eu acredito que muitos ainda utilizam esse tipo de guia,
Eu gosto de falar que esse seria o analógico hoje, né? E, e nós temos, com o desenvolvimento da tecnologia que nós passamos nos últimos anos, o desenvolvimento dos guias cirúrgicos, principalmente na cirurgia guiada. Esses guias a gente utilizava com muita precisão, talvez. Eles ajudavam muito no nosso dia a dia, mas talvez ele não trazia a previsibilidade que nós temos hoje com a cirurgia guiada, né? E quando a gente fala de cirurgia guiada, muitas vezes a gente acha que é algo tão recente, né? E não é tão recente assim. O que nós podemos falar é que ela se desenvolveu muito nos últimos anos, mas não é uma cirurgia tão recente como muitos imaginam. Então a gente pode ver aqui, ó, fala, né, nos trabalhos que fala que os primeiros trabalhos de cirurgia guiada foram desenvolvidos no final da década de 90, sempre com o objetivo de realizar cirurgias minimamente invasivas e propiciar uma reabilitação anteriormente planejada. E a cirurgia guiada tem como benefício, né, para o paciente a redução do tempo cirúrgico, a mínima invasão ou mínima incisão, sangramento reduzido e menor morbidade. Então, sempre quando a gente fala em cirurgia guiada, a gente busca, além dessa previsibilidade, também um conforto para o paciente, tá? É... E a gente pode falar também que é uma técnica cirúrgica que permite a colocação de implantes com previsibilidade e fidelidade nos planejamentos virtuais. Isso é uma grande verdade que eu acho muito legal na cirurgia guiada, que a gente consegue replicar aquilo que a gente planejou virtualmente de uma maneira muito mais efetiva na nossa cirurgia, né? Então, a cirurgia guiada, ela trouxe esse grande benefício para a gente. Muitas vezes a gente planejava, quando a gente fala, vamos falar, né, não vamos falar da cirurgia guiada em si, mas muitas vezes a gente planeja, a gente sabe que na execução, muitas vezes não sai muito bem como a gente queria, né? Então, a cirurgia guiada, ela propicia um pouco disso para a gente. É, eu Mas assim como tudo, pessoal, eu gosto muito eu sou muito pé no chão, tá? Em relação a qualquer técnica que existe, seja ela cirurgia guiada, seja ela no zigomático, Alan For, eu sou muito pé no chão, tá? Eu falo assim que não existe técnica ruim, né? Existe aquilo que é bem indicado, tá? Então, como tudo, como qualquer outra técnica cirúrgica, a cirurgia guiada também ela traz algumas contraindicações para a gente. Eu posso colocar aqui para vocês que ela é contraindicada, de repente, com uma exodontia associada, apesar de se fazer muito, tá, associado à exodontia, pode ser feito, eu faço, não vejo problema nenhum, mas ela não deixa de ser uma contraindicação, ela foge um pouquinho do que é a técnica em si, né? A regularização de rebordo também, não tem jeito, se a gente tem que fazer uma regularização de rebordo no paciente, adequar melhor aquela região onde a gente vai executar a nossa cirurgia, tem que ser uma cirurgia aberta, tá? Podemos até fazer alguns guias e utilizar esses guias como referência para a gente, mas aí também vai estar fugindo um pouquinho da técnica em si, tá? Lâmina de faca, poxa vida, casos limítrofes, pode ser feito? Pode, mas a gente tem que fazer com um certo cuidado a cirurgia guiada também, tá? Porque ela pode ter algumas pequenas variações no nosso guia, seja ela, às vezes, até por adaptação do guia, ou a técnica cirúrgica em si. Então, eu coloco isso como uma contraindicação, porque pode ter algumas variações nesse sentido, tá? E quando tem enxertia associada? Quando tem enxertia associada também, eu acredito que a gente deve se fazer uma cirurgia aberta, não tem como, tá? Então, existem as suas indicações e contraindicações. A gente tem que ser bem pé do chão, porque muitas vezes a gente se encanta com a cirurgia guiada e acha que a gente vai resolver tudo, tá? Assim como outras técnicas que a gente vê hoje no mercado. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá ok? É,
Deixa eu só tirar uma tela, gente, da frente da meu computador aqui, que ela está me atrapalhando um pouquinho, tá? Bom, possíveis falhas. Guia cirúrgico desadaptado. É muito comum de acontecer. Eu gosto muito quando chega o guia cirúrgico, né? Em relação à confecção de guia cirúrgico, pessoal, tem muita gente que gosta de confeccionar o seu guia. Eu confecciono o meu guia. Quando não tenho tempo de confeccionar, ou não estou muito afim de confeccionar, eu gosto muito de mandar para uma empresa foi aonde eu comecei com a cirurgia guiada, que é a Bioparts, né? Eu gosto muito de guia deles, mas existem outras empresas no mercado. Isso pode ser a critério de vocês, a gente só tem que seguir algumas recomendações, de repente, de cada empresa. Mas quem tem facilidade, quem está bem inserido nesse mundo digital, pode-se confeccionar o guia, tá ok? Então, o guia cirúrgico desadaptado é, é é uma questão que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes esse guia chega para a gente só coloca na boca no momento da cirurgia, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu gosto muito de chamar o paciente antes no consultório, e testar esse guia, ver se ele está bem adaptado, ver se eu preciso fazer alguns pequenos ajustes. Normalmente não há necessidade, mas é bom a gente testar, ver se ele não está com báscula, tudo certinho, porque qualquer desnivelamento, qualquer alteração que possa ter nesse guia, mesmo que seja mínima, isso vai refletir de uma forma muito grande na nossa cirurgia, tá? A subinstrumentação, isso também pode acontecer muito, né? Às vezes, por não estar bem habituado com a técnica, tem medo de chegar com a fresa até onde deve se chegar, na medida certa, não tem muito conhecimento do kit cirúrgico que está se utilizando, o próprio guia desadaptado pode levar a isso, e a superinstrumentação. Eu tenho uma imagem aqui de uma superinstrumentação, isso daqui aconteceu no meu curso, inclusive, tá? É uma cirurgia que faz muito tempo que a gente fez. Se vocês observarem, né, aqui em cima, pode ver que a gente estava utilizando outro sistema que eu utilizava na época, já faz um bom tempo isso, e que existe ainda no mercado, que é um sistema de cirúrgico com chave guia, né? Onde as fresas ela não tem o stop. Então a gente tem que estar atento às marcações, assim como na nossa cirurgia convencional, né? E o aluno, no momento que estava fazendo, o professor que estava acompanhando também descuidou e acabou passando do limite, né? Hoje, com o kit que a gente trabalha, que é esse kit da Dentoflex, eu gosto muito porque ele tem o stop na fresa. Dificilmente esse tipo de problema vai acontecer, porque a fresa ela vai parar exatamente no limite que a gente precisa, né? Mas é lógico, a gente tem que estar atento a outras situações, tá? Mas eram coisas que era muito comum acontecer quando nós trabalhávamos com outros sistemas, tá? Bom, aqui eu vou colocar para vocês a sequência, né, esse fluxograma aqui, essa sequência de como que inicia todo o processo da cirurgia guiada. Então, primeiramente, é digitalizar o paciente, tá? Essa digitalização pode ser feita num centro radiológico, através da tomografia, o escaneamento para quem não tem o scanner, ou moldagem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que se trabalha para a gente fazer, para a gente ter essas informações para a criação do guia, tá? Depois disso, o planejamento cirúrgico, o planejamento pode ser feito por vocês mesmos, né? Eu não sei qual tipo de software que vocês vão trabalhar, eu trabalho muito com o Dental Slice, e é o software que eu ensino os meus alunos a trabalhar, porque é um software simples de se trabalhar, é um software que é gratuito, né? Você só vai pagar alguma coisa nele se você for fazer a impressão, que daí você paga a conversão do STL do guia, né? Do STL do guia para fazer a impressão, ou você pode mandar para a própria Bioparts, no caso, que é a dona, né, do software, para eles confeccionarem o guia, aí tem uma tabela de valores deles, ou você pode mandar para qualquer outro planning center para fazer um planejamento. A própria Bioparts, eles fazem um planejamento, tem um custo para isso, mas eu acho legal o implantodontista
estar fazendo esse planejamento, né? Eu acho que o planejamento é nosso, ele tem que ser único, tá? Então, tem gente que trabalha com Blue Sky, tem gente que trabalha com Implant Viewer, né? Existem vários softwares no mercado hoje que a gente consegue fazer o guia, né? Eu gosto muito desse que eu estou falando para vocês e cada um trabalha com aquilo que acha melhor. Bom, após o planejamento, né, a impressão do guia, e logo a impressão do guia, a cirurgia em si. Em relação à digitalização, em relação à digitalização é, de todo o sistema, vamos falar assim, para a confecção do guia. Primeira coisa, a gente tem que, ela serve tanto para paciente desdentado quanto para paciente dentado, né? Parcialmente dentado ou edêntulo. E quando a gente fala em paciente dentado, né, que possui dentes na boca, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? A tomografia. Faz a tomografia do paciente e faz o escaneamento. A partir dessas duas informações que nós temos, aí sim, através do software, a gente vai trabalhar com a sobreposição de imagens, né, e obter uma imagem 3D com a vamos falar, a forma esquelética, né, da tomografia e o escaneamento em si, em cima dessa imagem da tomografia, e aí a gente consegue trabalhar fazendo o planejamento. Quando a gente fala em paciente desdentado, existem algumas formas. Eu ainda trabalho desta forma mais antiga, vamos falar assim, que eu acho ainda um pouco mais confiável, né? Como que seria? É a obtenção da tomografia do paciente, o DICOM do paciente, tá? E eu costumo utilizar a prótese total do paciente, né? Essa prótese total, eu faço algumas marcações em gutta-percha. Aqui, como vocês podem ver, eu faço 6 marcações ou 5 marcações. Eu faço essas marcações um pouco mais acima, para que também não fique aparecendo muito na prótese do paciente, apesar que a gente pode fechar esses espaços depois. Ou você pode confeccionar um guia cirúrgico, né, um guia radiográfico, aliás, do paciente. Mas eu gosto muito de utilizar a prótese do paciente. É, uma observação aqui, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas próteses, porque muitas vezes elas estão desadaptadas na boca. Então, o que que eu costumo fazer? Eu faço um reembasamento dessa prótese com silicona, tá? Então, eu faço o reembasamento da silicona e eu envio para a radiologia. O paciente sempre vem no meu consultório antes, eu envio para a radiologia essa prótese do paciente fora da boca. Eu falo, olha, leva até ali, coloca dentro do saquinho com uma gás umedecida e fala, olha, leva até a radiologia. Na radiologia, eles vão fazer uma tomografia dessa prótese, tá? E depois o paciente leva essa prótese na boca e faz uma tomografia da prótese em posição, e aí a gente tem duas imagens em DICOM onde é feita a sobreposição. Tem pessoas também, tem colegas que fazem o escaneamento da prótese total. Já fiz dessa forma, dá para se fazer com escaneamento, mas eu ainda prefiro fazer com esse sistema de reembasamento e com a própria prótese do paciente, obtendo assim a imagem em DICOM. Tá? O paciente, depois que fez essa tomografia, que ele finalizou tudo, é só ele tirar a silicona, colocar a prótese na boca e ir embora para casa, tá? Eu falo muito da silicona, tem que tomar um certo cuidado, porque se ela estiver desadaptada, também pode levar a alguns erros na sobreposição de imagem com o 3D, tá ok? E por que que eu mando a prótese fora da boca do paciente? Eu não mando o paciente, eu faço o reembasamento e não mando o paciente com a prótese na posição. Porque muitas vezes você coloca essa prótese, a prótese está na boca do paciente, ele faz a tomografia. Quando ele vai remover essa prótese, ele arranca a silicona junto, tá? Então eu mesmo tiro a prótese, coloco dentro do saquinho, mando ele levar, ele faz, depois ele leva na posição e faz. É interessante muitas vezes fazer um registro também da mordida do paciente para ele ocluir da maneira correta, tá? Geralmente eu não faço, tá ok? Então, a forma de se obter essas imagens são essas, dependendo da empresa que vai trabalhar para a confecção do guia, às vezes eles
tem algum protocolo que possa ser um pouco diferente, mas de modo geral, é desta forma que se faz. Tá joia? Bom, o segundo passo seria o planejamento dentro daquele software que vocês estão habituados a trabalhar. Esse daqui que vocês estão vendo é o Dental Slice. Ele tem a biblioteca da Dentoflex dentro dele, tá? Isso já está no Dental Slice, a biblioteca de implantes. Então vocês conseguem fazer todo o planejamento nele, inclusive fazer uma simulação de dentes, tá? No planejamento virtual. Só a mesma coisa. Eu não sei se alguém Nada, quer fazer alguma pergunta. bacon. É isso? Ontem. Bom, pessoal, vou continuar aqui. E o terceiro passo, né, seria a impressão do guia. Esse guia cirúrgico é um guia que eu mesmo faço, tá? Eu faço ele através do próprio Dental Slice, ele tem as ferramentas para confeccionar. Alex, Oi, essa questão de fazer o escaneamento, eu já tive casos no meu consultório que, quando o paciente é dentro, igual essa parte aí que está do lado esquerdo, o que que acontece? Sempre quando escaneia, dá uma diferença, entendeu? No guia cirúrgico. Aí agora eu já faço a técnica o seguinte, eu pego e faço a moldagem dessa certo. parte e peço para tirar a tomografia da moldagem, porque quando tem essa parte dentro de um lado, ela dá muita distorção. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. A Bioparts, eles preconizam dessa forma também. Hoje eles inseriram, antigamente eles faziam só desta forma, tá? Então você faz a moldagem com silicone e manda a moldeira, não é isso? Para Não, fazer o. eu mando a moldeira para radiologia, Eles aí eles fazem a fazem a, tomada a tomográfica. tomografia da moldagem e me mandam ela de volta. Eu não sei se você utiliza algum outro tipo de material, porque como que a gente fazia antigamente, tá? Então a gente confeccionava uma prótese provisória para o paciente, com os dentes já em posição, e fazia uma moldagem com a prótese do paciente. Aonde tinha o dente da prótese, a gente preenchia com material que a gente chamava de sílix, né? Ele é um material bem radiopaco, que é para identificar bem os dentes onde a gente vai trabalhar com implante. Também a gente fazia muito dessa forma, tá? Eu não tive problema ainda com o escaneamento em relação a paciente que não é desdentado total. Quando é desdentado total, é um pouquinho complicado, tá? Mas é uma forma que pode ser feita sim, tá bom? Através da moldagem. Fiz muito dessa forma e funciona muito bem. Não tem problema nenhum, tá joia? Eu não consegui identificar quem conversou comigo agora. Queria só saber o Daniel, nome. Como? Daniel, Daniel. Você é de onde, Daniel? Patos de Minas, De Minas Minas? Gerais. Ah, legal. Não tem problema, viu, Daniel? Pode, tá corretíssimo, não tem nada de errado nisso, tá? É uma forma também. É o que eu estou falando. Em relação à técnica, hoje a gente tem várias, né? Então a gente tem que ver aquela que a gente melhor se adequa, né? Tá ok? Bom, e o quarto passo, que seria a cirurgia em si, né? Bom, em relação vamos falar, ao kit da Dentoflex, eu acho bem legal, porque nesse sistema a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de conexão, seja ela cone Morse, hexágono interno e externo. Não tem que mudar a anilha, é a mesma anilha, não altera nada, a única coisa que vai alterar é a chave de conexão, mas a chave de conexão já está no kit, né? Isso é possível por conta do corpo do implante, que eles têm o mesmo formato em todos eles, tá? Então, aí quem gosta de trabalhar só com cone Morse pode trabalhar, quem gosta de trabalhar com hexágono externo pode trabalhar. Eu adoro hexágono externo, tá? Muita gente fala assim, tá louco, você trabalha ainda com hexágono externo? Trabalho, gosto do hexágono externo, né? Cone Morse eu utilizo também, mas eu utilizo mais em regiões específicas, né? Depende da indicação, e eu adoro o hexágono externo. Bom, aqui eu tenho uma sequência de fresas, tem um fluxograma, tá? Esse. Alex, Oi, é o Daniel de novo, né? isso. Oi, Deixa eu Daniel. te perguntar. E Pode como perguntar. que eu vou fazer com aquele implante longo, com o CERT?
Aí como que eu vou fazer aquela compensação da broca? Entendeu? Aí Igual, por exemplo, se eu quero instalar um implante de 22, aí como que eu vou fazer para estar fazendo essa instalação desses implantes longos? aqui, né, nesse daqui que eu estou passando para vocês, a gente não está falando nada de implante longo, eu não estou falando nada disso. Aí já é outra coisa e não tenho nem como passar aqui para você agora, Daniel, tá? Eu estou falando da cirurgia guiada e sim a cirurgia convencional, né? Porque assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas compensações, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de sistema aqui que eu estou passando para vocês, já está tudo certo essas compensações, né? Para implantes longos, para os kits longos, né, os implantes longos, já sai fora dessa configuração, tá? Alex, Oi, quem está falando? sou eu, Joel, tudo bem? Oi, Joel, tudo bem? Você estava falando das bibliotecas virtuais, né? Sim. Quais são os sistemas de escaneamento que tem a biblioteca da Dentoflex no momento? O software, você fala, né? Na verdade, os sistemas de escaneamento, por exemplo, se o Trishape tem, se a Witero tem, se, por exemplo, é, o Medit tem, quais são os scanners que tem a biblioteca da Na Dentoflex? na realidade, Joel, não é um scanner, né? É o software. A É biblioteca o não está software do. Por exemplo, o software da Trishay, por exemplo, tem a biblioteca da Dentoflex, por exemplo? Olha, a Dentoflex tinha passado para mim que tinha mandado para Trishape. Eu não sei se eles colocaram, tá? Porque eu não Uhum. utilizo, ó, eu utilizo o scanner Colocamos da sim, Trishape, doutor. Já está tá sim. liberado, tá? Como assim? O Exocad também tá, não tá? O Exocad e o TrueShape. O Exocad e o Trishape. É E porque você sabe me falar se o Medit também tem ou não? eu Medite acho ainda não. que são Ainda só os não. dois mesmo, né? Isso. Aí você já está falando do Implant Studio, né? Você está falando do software para confecção de guia Não, da Shape. não, era uma outra dúvida. Para escaneamento já do implante colocado em boca. Quando você falou da biblioteca, né? Sim. Para o escaneamento do implante já colocado em boca. Foi Então, mas essa a isso dúvida, essa não, seria a minha dúvida. mas isso não importa, Júnior, porque ó, o que que acontece? O escaneamento é uma coisa só. O que vai diferenciar aí é assim, ó, primeiro, os componentes que você vai utilizar, né? Tem que ser os componentes digitais. E quando você jogar para dentro do software, que daí é o software de planejamento, não é do scanner. A não ser que você vai pegar o scanner da Trishape e vai fazer o planejamento no Implant Studio. Aí você tem que ter a biblioteca dentro do Implant Studio, tá? Entendi. Mas no caso, não é o scanner em si. Você pode pegar qualquer scanner e fazer o escaneamento da boca, né? O que vai fazer, o que que você vai utilizar? Você vai utilizar aqueles componentes, né, Scambori, para você ter a leitura do implante que você está utilizando. Isso daí é uma peça que você vai comprar na empresa, né, na Dentoflex, aqui no caso, para fazer escaneamento. Quando vai se trabalhar em laboratório, por exemplo, para fazer uma prótese, aí sim o software tem que ter essa biblioteca dos componentes. Em relação ao implante, que é o que a gente está falando aqui, isso é software de planejamento, tá? Não importa Uhum. o scanner que você está trabalhando. Você pode escanear com qualquer implante. O que importa é o software do planejamento que você vai utilizar. Por exemplo, eu uso o Dental Slice. Então, dentro do Dental Slice, a gente tem ali a biblioteca da Dental Flex, tá? Perfeito. O Já Exocad, respondeu. o Hum. Exocad também tem, tá? Que é no Exoplan, no No caso, né? caso. Para dias, né? Então, segundo essa informação, nós temos ali biblioteca. O Implant Studio também tem. Também é um software que você vai confeccionar guia, mas não é o scanner em si, tá? Ok, obrigado. Bom, então aqui a gente tem um fluxograma, né? Esse fluxograma ele está presente no kit cirúrgico da Dentoflex. Aqui eu tenho a sequência de fresa, vou passar aqui rapidinho só e mostrar aqui o kit para vocês, né? Então olha só aquele fluxograma da sequência de fresa. Eu passei ali porque eu vou passar item por item deste kit cirúrgico para vocês entenderem aonde está cada peça e para que serve, tá? Então olha só. Logo aqui em cima no kit, a gente tem essa fresa, essa broca de 1.3.
que ela é uma broca que possibilita a fixação, os pinos de fixação do guia, tá ok? Então, apareceu meu cursor. Então, olha só, aqui onde a gente faz a fresagem, né? Essa fresa, ela tem o stop, vocês podem ir até o final dela, tá ok? Para poder inserir o pino de fixação. Ela serve justamente para isso. Olha, aqui ela tem um stop, você insere ela até o fim, até ela bater mesmo aqui no. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ela encostar nessa anilha, tá ok? Olha aqui como mostra nessa imagem. A partir daí, vocês podem colocar o pino de fixação. Esse pino de fixação ele é colocado com pressão mesmo, com o dedo, tá? E ele vai ficar exatamente dessa forma. Ele vai ter um stop e ele vai ficar toda essa parte para fora. E tem aqui no kit 4 pinos de fixação, tá ok? Para vocês fixarem. Quantos pinos de fixação vai cada guia? Isso depende, tá? Para guia, para protocolo, né? Para eu fazer um protocolo, por exemplo, eu coloco de 3 a. Geralmente, mandíbula, eu coloco 3 pinos, e maxila eu gosto de colocar 4, eu coloco no palato também, né? Então, isso vai depender muito do planejamento de cada um, o que ele deseja. Tem pessoas, tem colegas que não colocam pino nenhum quando é unitário, por exemplo, e só apoia o guia cirúrgico nos dentes. Também é uma possibilidade, se ele estiver bem encaixadinho, tá ok? Aqui na imagem, para vocês visualizarem como que fica esses pinos, né? Ele é inserido com pressão mesmo, com o dedo, depois da perfuração. Aqui do lado, olha, nós temos esses estabilizadores. Para que eles servem? Então, vamos supor que, por algum motivo, algum pino desse, ele ele vai ocupar exatamente, ou ele vai atrapalhar, em alguma perfuração que vai ser feita. Então, pode ser feito a perfuração, a instalação do implante vizinho, vamos falar assim, e depois esse parafuso vocês conseguem rosquear ele no implante, fixando esse guia, travando esse guia e tirando aquele pino de fixação que geralmente não, ele fica lateralmente e às vezes pode atrapalhar a inserção aí do implante, né? Eu acho bem legal aqui nesse kit também que ele tem esse punch, né? Esse bisturizinho circular. Eu trabalhei com outros kits que não tinha, tá? Aqui do lado, olha, vocês podem observar que tem dois tipos de anilha, né? Então, a Dentoflex, eles trabalham com esses dois tipos de anilha e cada cor, ela vai seguir uma sequência. Então, vamos falar na cor azul, é para colocar tanto implante de 8,5 quanto 11. Na cor amarela, você coloca implante de 10 e de 13, tanto 3,5 de diâmetro quanto 3,75 de diâmetro. O bisturi circular, o punch, ele serve para qualquer tipo de anilha, pode ser azul ou pode ser amarela, tá? E ele não tem o stop. Essa broquinha, ela não tem o stop, que é justamente para você chegar até o tecido, cortar esse tecido e removê-lo, tá ok? Olha aqui na imagem, só para vocês visualizarem, tá? Então, a inserção ela é feita até o final, até ela chegar mesmo no tecido gengival e cortar, tá? Aqui, ó, pessoal, eu tirei o guia do manequim, mais para mostrar, tá? Mas a gente não tira esse guia, porque muitas vezes, às vezes, para a gente voltar é um pouquinho ruim, tá ok? Foi mais para ilustrar, para vocês terem essa visualização de como fica, tá? E na sequência, a gente tem aqui a broca lança, né? A nossa fresa lança. É, ela tem um stop, tá? Então ela tem dois níveis de stop. Ela vai até um até esse, opa, deixa eu sumir o cursor, até esse limite, tá ok? A outra, ela passa, depende do tipo de anilha que você está utilizando, tá ok? Mas vocês podem trabalhar com bastante segurança. Ela pode ir até o limite, até encostar na anilha. Ela deve encostar na anilha, porque quando ela encosta, a gente sabe que a gente está no limite certo. Ela não pode parar antes, tá ok? Eu não vou falar parar depois, porque não tem nem como, tá? Então, primeira fresa, a gente sempre vai seguir essa sequência de fresagem, né? Então, a primeira, a lança. A gente tem uma outra fresa aqui, só para vocês visualizarem, ó, também, né?
que ela chega até o limite, ela encosta realmente na anilha, vocês podem ir sem medo, tá? E a próxima fresa é uma fresa escalonada, onde ela é uma intermediária aí entre a lança e a próxima fresa que a gente vai utilizar, que seria a fresa na medida do implante já, tá ok? É a mesma coisa. A partir da lança, todas elas a gente vai ter o stop, né? Diferente daquele outro sistema que eu mostrei para vocês com chave, eu tenho uns casos clínicos aqui que eu vou mostrar para vocês que eu coloquei justamente quando eu utilizava com a chave e o caso depois que eu utilizo com o sistema da Dentoflex com o stop, tá? Então vocês podem ir até o limite sem medo, tá ok? A partir daí, vai seguir através do planejamento. Se vocês planejaram para o paciente de vocês um implante de 8,5, vocês vão para essa fresa de cima. Se for 11,5, para de baixo com anilha azul. Se for anilha amarela, para implante de 10, para implante de 13. Tá? Tanto faz se é 3,5 ou 3,75. Tá joia? Então, olha aqui mais uma vez a fresagem, ela vai até o stop, tá ok? Sem medo, tá? E aí aqui as fresas, que são as fresas já a fresa do implante em si, tá ok? Então, 3,5, tá? Se for para 3,75, dependendo do tipo de osso, você tem uma fresa piloto, que você pode estar utilizando ela antes de seguir, né? Ir para a sequência, ou também vocês podem passar a última fresa, a fresa piloto, que é para ter uma adequação melhor do implante, depende muito do tipo de osso que você tem, se é um osso muito cortical, às vezes a hora que você está chegando no final da instalação do implante, ele tem um travamento muito grande, então a piloto ela ajuda muito nisso daí, para ela assentar melhor o implante, tá? Agora, se é um osso que não é tão cortical assim, eu nem passo a piloto, tá joia? Aqui é a mesma Alex, coisa, a piloto, então, no caso, ela é depois ou ela é antes? pode utilizá-la depois. Às vezes eu utilizo ela antes, se eu for seguir, dependendo do tipo de osso, se ela é assim, isso é uma coisa minha, tá? Se eu vejo que o osso ele é muito cortical, mesmo na sequência das fresas, às vezes eu dou uma passadinha nela para facilitar. Mas se o osso é muito cortical, você passa ela depois, para ela acomodar o implante. Porque você vai perceber que a hora que você está instalando o implante, vai chegando no finalzinho, ele trava de uma forma muito grande. E isso pode gerar alguns problemas. Então você passa a piloto que ela vai assentar o implante melhor. Tá? Alex, é a primeira vez que eu vou trabalhar com esse kit. Eu Certo. estou vendo aqui que ele tem só um stop, igual, por exemplo, de 8,5 a 10 ou então de 11,5 a 13. No caso, essa compensação, igual, por exemplo, se eu for para instalar um de 8,5, o guia ele vai vir um pouquinho mais alto, e se eu for instalar o de 10, ele é um pouquinho mais baixo, é certo? Isso, é. O de 10 Porque você eu vai. estou vendo que elas não têm marcação. Isso, ó. Não, ela não tem marcação. Diferente Então, ele é daquele um outro kit que sistema. ele tem mais precisão. Então, a gente vai só até o Exatamente. stop. Exatamente. Você não precisa se preocupar em tentar visualizar essa marcação, tá? Entendi. A própria fresa, ela já está te dando a medida certa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a imagem, ó. Você está vendo essa anilha azul como ela fica um pouquinho para fora? Tô. Mais alta, tá? Quando você trabalha com a anilha amarela, ela está a nível. Isso daqui é a compensação, tá? Que entra nesse diagrama aqui, olha. Se for 10, a mesma fresa de 8,5 que serve para 10, onde está a compensação? Nessa altura da anilha. E qual é a compensação? É a diferença entre essas duas fresas. A mesma coisa para a fresa de Esse 11,5. kit é bem mais fácil de mexer do que os outros. Você vê que ele é bem simplificado, né? Então, Uhum. é isso que eu gosto muito dele. Então, assim, ele é fácil de trabalhar. Você entendendo esse sistema, né, essa sequência, não tem muito segredo, tá? E você consegue trabalhar com mais segurança. Aonde você pode ter problema? Não é com o kit cirúrgico, é com o guia. É isso que tem que tomar cuidado, né? A instalação do guia, ele está bem adaptado, entendeu? Ele encaixou direitinho, ele não está com báscula, tá? Então, o cuidado que tem que ter, na realidade, é com o guia, né?
Porque o resto, as fresas, né, o kit cirúrgico, ele já vai fazer tudo sozinho, tá? O preparo, o planejamento, o segredo é aí, tá? O kit em si, a técnica cirúrgica em si, ela não tem tanto segredo, tá ok? Alex, e a questão da subfresagem para dar a carga imediata? Da subfresagem, Isso, para então, a questão da carga imediata. Ou essas fresas já dá uma carga imediata legal. não dá, pode ir tranquilamente, vai dar um bom travamento e geralmente eu devo, porque isso daí também, essa diferença, se você quer deixar esses implantes um pouco mais enterrado, vamos falar assim, né? É, você, isso é no planejamento do guia, é o posicionamento da anilha. Então você pode deixar ele mais acima, um pouco mais abaixo. É o planejamento do guia, tá? A fresa em si, ela vai sempre te levar na mesma posição. Agora, se você quer um implante um pouco mais enterrado, desce um pouquinho mais a anilha. Se você não quer tanto, sobe um pouquinho mais a anilha no planejamento. Tudo que você vai fazer, todas as informações que você quer e o que você deseja fazer, está na confecção do guia, no seu planejamento, tá? Certo. E a questão da carga imediata? Igual, por exemplo, da fresagem. Você fala em relação ao quê? Igual, por exemplo, a gente vai fazer a broca-lança, depois fazer a escalonada, Certo. aí vai para, por exemplo, de 3 e pouquinho, para fazer a fresagem. Por exemplo, Tá. usei as 3 sequências. Com esse kit, usando essas fresagens corretamente, ele consegue ter um travamento bacana para conseguir fazer uma carga Consegue, imediata no protocolo? consegue. Consegue. O, você vai perceber na instalação, geralmente na cirurgia guiada, o travamento ele é até maior. Muitas vezes eu tenho que pegar a fresa e repassar ela algumas vezes para poder aliviar um pouquinho, tá? E também tem a fresa piloto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma carga imediata, dificilmente eu vou até a piloto. Eu só vou até a piloto se eu tiver com muito travamento, a ponto de eu não estar conseguindo colocar o implante mais, tá? Então, geralmente você para antes, não vai até piloto, e instala o implante. Foi legal? Beleza. Se você tiver com um pouco de dificuldade, volta ele, e aí sim passa piloto. Para você não correr risco de repente, você não conseguir um bom travamento. Mas é difícil não dar o travamento. É Alex, difícil. Foi. foi excelente explicação aí, viu? Entendi bastante agora. Que bom. Obrigado, viu? E é bom quando vocês fazem perguntas, viu? Porque a gente fica do outro lado da tela, a gente não vê ninguém. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito das aulas online, porque eu gosto de ver todo mundo, eu acho que é diferente, né? Mas é legal quando vocês participam, viu? Alex, boa noite. Eu tenho duas dúvidas. A Sim. primeira com relação a software, se a gente já consegue fazer esse planejamento no Blue Sky. Eu cheguei aqui um pouco depois, talvez eu tenha perdido essa informação. E a segunda dúvida é com relação ao offset da fresa. No planejamento, se eu tenho alguma colisão do tubo do guia com gengiva, eu consigo subir a posição da anilha? É possível fazer isso no planejamento? Então, a hora que você subir a posição da anilha, você vai mudar toda a configuração. Aí o implante ele não vai ficar na mesma posição, tá? Sim, É, sim, mas é porque alguns sistemas têm, ele tem diferenças de broca, com um offset X e um offset Y, né? A gente tem essa possibilidade ou... o que eu faço, eu geralmente mexo no guia, na anilha por baixo, tá? Depois dela Entendi. pronta, eu ajusto aonde ela tá pegando, eu tiro. Aí eu mexo no guia. Perfeito, perfeito. Em relação ao Blue Sky, é assim, ele não tem a biblioteca, então você vai ter que inserir as informações, né? Aí depois isso daí pode passar a parte, tem algumas informações de as configurações, tamanhos e tudo mais, né? Por isso que eu prefiro trabalhar com software que já tem a, a biblioteca. Esse é Perfeito. mais um dos motivos que eu trabalho com o software da... Exoplan. Nossa, não, me fugiu o nome do que eu trabalho agora da Bioparts, o Dental Slice. Dental Slice. Eu trabalho com o Dental Slice porque lá já tem todas as informações, é simples de trabalhar, tá? Enfim, né? A conversão dele
é mais em conta do que o do Blue Sky, tá? Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Mas aí Depois, já se eu precisar pegar essas informações para eu colocar no Blue Sky, porque eu tenho um pacote aqui com milhares de exportações do Blue Sky. E aí, para mim, é jogo trabalhar com o Blue Sky. Então, eu queria fazer essa, essa adequação. eu tinha me passado aqui, a própria Dataflex me passou, eu vejo depois certinho, daí você me chama, eu passo para você, Perfeito, tá bom? perfeito. É Guilherme, Obrigado, né? viu? Isso, Valeu, Guilherme, obrigado. valeu. Bom, vamos lá, gente. A piloto, né? Já tinha falado para vocês, tá ok? Bom, a chave de captura, mesma coisa dos kits convencionais, então a gente tem tanto a chave de captura para contra-ângulo quanto para o torquímetro, tá? E os três sistemas, né? Hexágono externo, cone Morse e hexágono interno, tá ok? Que eles se encontram nessa parte inferior aqui do kit cirúrgico, tá? Então aqui a chavinha, né, para vocês visualizarem. E os implantes, olha, instalado no nosso manequim, como que fica, tá? Eu fiz esses slides, né, esse manequim eu montei justamente para poder montar essa aula para vocês, para ficar um pouquinho mais a visualização, mais fácil a visualização. E eu fiz exatamente nesse manequim o que eu faço na boca, tá? Para confecção de guia, e aí vocês podem ver como que tá bem bonitinho, bem certinho o posicionamento dos implantes na boca. Eu tenho até as imagens tomográficas que eu fiz desse manequim, tudo que eu não coloquei em aula, para ver como que ficou antes, depois, com planejamento, e a gente vê a fidelidade que a gente tem, né? Mas é lógico, gente, tudo isso vai depender também tecnicamente falando, tá? Apesar de parecer ser uma cirurgia tranquila, ela é, mas a gente tem que ter um certo treinamento, a gente tem que estar um pouco acostumado com o sistema e tudo mais, tá? Não só o sistema que eu digo em relação ao sistema da Dentoflex, não, a cirurgia guiada em si, tá? Então tem, às vezes, muitas vezes, uns macetinhos que podem surgir aí para facilitar a nossa vida, né? E isso é uma curva de aprendizado. A gente vai aprendendo com o tempo, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, e é assim que funcionam as coisas, tá ok? Aqui também a gente tem dois tipos de chave, né? A hexagonal 1.2 e a quadrada 1.3, tá? E uma chavinha digital, também a gente tem aqui nesse kit, tá? E na parte inferior a gente tem um espaço aqui, se vocês quiserem adquirir algumas outras fresas, algumas coisas, tem um espaço aqui para vocês estarem adequando esse material que vocês é, comprarem a parte, enfim, né? Mas não precisa de nada, o kit ele já vem completo, tá ok? Na parte inferior dele, então a gente tem ali uma sonda, né? E tem o torquímetro também, tá? Aqui não tem segredo nenhum, praticamente igual aquilo que a gente já está habituado a trabalhar, é lógico. A sonda tem que ser essa sonda, porque ela já tem as compensações dela, né? Não é a sonda milimetrada de qualquer outro kit, tem que ser esse daqui. Não dá para a gente misturar, tá? Bom, e eu acredito que é uma das vantagens, e eu gosto de frisar bem isso daí, em relação a gente não trabalhar com aquelas fresas milimetradas, né? Onde a gente tem que ter uma atenção ali, muitas vezes tem um pouco de dificuldade de enxergar essas marcações e que pode levar a alguns erros, afinal de contas, a gente está trabalhando num ambiente totalmente fechado, a gente não está vendo o que está acontecendo. A gente está confiando naquele planejamento que a gente fez e no guia que a gente confeccionou, né? Então, pelo fato, né, da gente não ter que ter mais essa atenção, isso já facilita muito a vida da gente no nosso dia a dia aí, tá? Outra coisa que eu falei para você, que eu não falei para vocês em relação a vantagens e desvantagens, que a gente tem que tomar um certo cuidado, que me veio na cabeça agora que eu lembrei. Essas fresas, elas são longas, né? Todas elas são fresas grandes por conta dessas compensações, tá? O que que acontece? Pacientes que têm pouca abertura de boca para a região posterior dificulta um pouco, tá? Então, sempre quando a gente for fazer a avaliação do paciente,
a avaliação clínica, né? Observar direitinho em relação à abertura de boca desse paciente, tá? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, e na hora que vai fazer a cirurgia fala, putz, e agora? Como que eu vou inserir essa fresa dentro da anilha nessa região posterior, tá? Tem algumas manobras que às vezes a gente consegue fazer, mas muitas vezes tem pacientes que não têm abertura de boca mesmo, e a gente não consegue. Tem um pouco de dificuldade, tá? Então cuidado com isso também, tá joia? Vou passar aqui uns 3 casinhos clínicos para vocês, tá? Para finalizar essa aula, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar depois também. Eu coloquei 2 casos aqui, primeiramente dessa paciente. Essa paciente aqui, eu operei ela, olha, eu vou falar para vocês que eu acho que uns 15 anos atrás, tá? Não trabalhava com o sistema da Dentoflex ainda, acho que faz uns 15 anos. Não trabalhava com o sistema da Dentoflex ainda, assim como do outro caso. Esse sistema eu utilizei aquele de chave, tá? Eu trabalhava muito com a Bioparts, né? E eles tinham um kit lá deles que eu utilizava, e era com esse sistema de chaves com fresas milimetradas, né? Mas é uma cirurgia que foi bem legal. Essa paciente perdeu esses incisivos, tá? Superiores. Ela já tinha uma baita perda óssea. Fiz um dente praticamente saindo na minha mão, fiz um preenchimento ali só para recuperar um pouquinho de osso, não ter mais perda óssea, mais do que ela já tinha. E eu não fiz a cirurgia guiada direto em alvéolo fresco. Eu fiz a extração, coloquei um material e aguardei o tempo para que a gente pudesse fazer a cirurgia guiada e posicionar de uma forma mais adequada esses implantes. Então, aqui do lado vocês veem ela, logo após as extrações, com uma prótese provisória removível, né? Aqui uma foto dela logo depois da cirurgia, com a prótese provisória dela. E aqui, como que ficou essa estrutura óssea onde eu fiz a extração e eu preenchi na época eu utilizei o BIOS, eu continuo utilizando o BIOS, eu gosto muito do BIOS. Esse software que eu utilizei também foi o Dental Slice. O Dental Slice teve algumas modificações, algumas atualizações para melhor ao longo do tempo, né? Vocês podem ver que a tomografia aí também não é uma imagem igual que a gente tem hoje, com os aparelhos que nós temos hoje no mercado. São aparelhos fantásticos, né? Que traz imagens fantásticas também, né? Então vocês podem visualizar que é uma imagem que ela não é tão bacana como a gente tem hoje, tá? Aqui, eu não lembro quem foi que me perguntou em relação à moldagem, né? Em vez de escaneamento, eu fiz com moldagem. Naquela época, o scanner intraoral para poucos, né? Então, eu utilizava muito essa moldagem, como foi comentado anteriormente, e para a criação dessa imagem tridimensional, ok? Aqui o planejamento cirúrgico, eu tinha uma região limítrofe. Hoje, no software, a gente tem como a gente tem a biblioteca dos implantes da Dentoflex, ele traz o desenho certinho dos implantes da Dentoflex. Na época, utilizava esses implantes universal, né? Pode ver que ele é quadrado, ele trazia as dimensões certinho, mas ele era um implante mais quadrado, o desenho dele. Aqui em cima vocês veem, ó, o pino de fixação. Eu coloquei né, um parafuso de fixação no palato, para eu ter um bom travamento ali desse guia cirúrgico, a ponto de eu trabalhar com as mãos, não precisa ninguém ficar segurando. Eu estou com as mãos livres do guia, não preciso segurar, para que eu possa fazer a cirurgia de uma forma mais tranquila, né? Nessa região aqui a gente também tem uma região um pouco limítrofe, olha, né? Para instalação do implante. Aqui o planejamento virtual, tá? Pode ver que eu coloquei 2 pinos de fixação, olha, ok? A cirurgia em si, né? Colocação do guia. Olha aqui, ó, que eram fresas milimetradas com a chave, tá? Quando a região anterior ainda, né, a gente consegue ter uma boa visualização, às vezes a região posterior a gente não consegue tanto, tá? Muito cuidado com a irrigação dessas fresas. Sempre que vocês estiverem fazendo a fresagem, entra e sai com a fresa várias vezes para que
entre soro lá dentro, lave, refrigera, tá? Cuidado um pouquinho com isso, principalmente se você tiver um osso muito cortical, tá ok? Então, olha lá, a fresagem, né? Aqui eu tirei a chavinha só para mostrar, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não façam isso, tá? Muitas vezes vocês estão inserindo o implante e quer tirar a chave para dar uma olhada. Se for com Morse, então, para vocês voltarem a chave, vocês vão ter dificuldade. Não façam isso. Aqui foi uma forma que a gente estava fazendo algumas fotos para demonstrar mesmo, então a gente removeu, né? Então, olha lá, depois da cirurgia, ó, tá? Não precisa suturar, isso aqui fecha rapidinho, já está com os tapa-implante lá dentro, tá? Eu não suturo, Alex, não faço nada. Oi. tem como você me voltar o que você falou do implante aí, que caiu aqui a internet? Qual delas? Essa daqui? A questão do implante aí que você falou que não pode fazer. É aqui, ó, tá vendo o implantezinho aqui em cima, ó? Você consegue ver o meu cursor aí na tela? Ou não? Ó, Tô vendo. nesse primeiro quadro aqui, tá vendo que tá o implante? Eu tirei a chave, Uhum. né? Quando ele tá assim, ainda você consegue inserir, mas muitas vezes a gente tá inserindo o implante já tá lá dentro, mas ele não foi finalizado, você quer tirar a chave para olhar o implante. Aí, para você voltar a chave, você vai ter dificuldade. Ah, sim. Então, Uhum. não faça isso. É automático, meu. Eu vejo os alunos ali, às vezes eles estão inseridos, eles querem olhar, eles tiram, vão olhar, falam, putz, e agora para voltar? Tá? Então, não faça isso. Tá joia? Obrigado. Bom, feita a cirurgia, aqui a paciente, novamente, com a sua prótese provisória, né? Não precisa ficar ajustando prótese, não precisa fazer nada, não precisa suturar. É uma cirurgia rápida, né? Essa é a grande vantagem da cirurgia guiada. Então, aqui a gente tem o antes dela e o depois, com a prótese provisória ainda, não está reabilitada, né? Aqui uma imagem tomográfica aí do planejamento para vocês verem a previsibilidade até desse tratamento. É o que eu falei para vocês, nós não tínhamos as imagens tomográficas que nós tínhamos antigamente, não é igual que a gente tem hoje, então você vê muita imagem borrada quando a gente tem metal. Hoje os aparelhos trazem uma compensação muito grande em relação a isso, então a gente tem uma visualização melhor até, né? Aqui, olha, uma sobreposição, tá? Dos implantes, posicionamento deles na estrutura óssea. Aqui até parece que ele está fora, né? Mas ele não está, viu, gente? Pode acreditar em mim. Ele não está. É que, dependendo do corte, dependendo da compensação do tomógrafo, às vezes aquele osso acaba sumindo um pouquinho. Mas olha só, naquela região limítrofe que nós tínhamos, olha, como ele ficou bem no centro, né? Da estrutura óssea. E 6 meses depois, a reabilitação desse paciente, tá? Reabilitação dela, que logo com a instalação, vou ser sincero para vocês, eu acabei fazendo cimentado, mas não tinha necessidade. E aqui o antes dela, com a prótese provisória e com a prótese definitiva, tá? Essa foto aqui é uma foto que eu peguei recentemente das redes sociais. Eu gosto muito de buscar, às vezes, foto de rede social, porque o paciente está mais à vontade, ele acaba mostrando do jeito que ele está naturalmente, né? Essa prótese deve ter aí mais, eu acho que ela tem mais de 15 anos, eu não lembro ao certo, mas por aí, tá bom? Ela voltou no consultório não faz muito tempo, é, até para colocar um novo implantezinho ali, né, que foi colocado, e olha só como que tá as imagens desses implantes aí, com mais de 10 anos, tá? Bem preservado, estrutura óssea, sem problema nenhum. Então, foi um caso que há muito tempo aí, com um sucesso bem bacana, né? Aqui um outro caso, olha, de uma senhora de 80 anos. Isso é bem legal também para pacientes mais idosos. A cirurgia guiada, ela ajuda muito pacientes idosos, porque ela é uma cirurgia rápida, uma cirurgia onde você não tem que abrir retalho, descolar periósteo, tudo aquilo que a gente já conhece de uma cirurgia. Então, para pacientes que mais idosos, vai muito bem, funciona muito bem. Essa paciente lá da escola, lá da associação onde eu sou coordenador, eu dou aula,
Então, ela apareceu nesta situação, tá? Dá pra gente. Isso daqui foi realizado com um aluno nosso. Na época, é uma cirurgia já que faz muito tempo. A gente também utilizou aquele sistema de chaves, né? Inclusive, o mesmo aluno que aconteceu aquele probleminha que eu mostrei para vocês, foi o mesmo aluno que operou essa senhora. É um aluno muito bom, muito competente, e aconteceu, né? Então ela apareceu nessa situação, pode ver que a radiografia também é uma radiografia antiga, até pelas imagens. Olha a prótese dela como era uma prótese que foi reembasada, bem desadaptada, mas a gente utilizou ela assim mesmo. A gente utilizou, eu coloquei a gente colocou, né, a silicona leve para fazer um reembasamento, para mandar para o centro radiológico. Aqui foi feito um protocolo duplo nela, as marcações em guta, tá? O planejamento cirúrgico desta paciente, né? Todo o planejamento cirúrgico, tá? Tinha algumas limitações ósseas, sim, né? Tanto o superior e inferior estava um pouco mais tranquilo, tá? O planejamento. O guia cirúrgico, importante, viu, gente? Do guia cirúrgico, principalmente para desdentado, esse guia ele tem que parar na boca como se fosse uma prótese total, né? Quando ele é bem confeccionado, quando ele é bem feito, você tem que levar na boca, ele tem que parar como se fosse uma prótese total, tá? Se ele estiver bem adaptado, a chance de sucesso da cirurgia é grande, né? Outra coisa que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, eu falo muito para os meus alunos, a técnica anestésica, tá? Eu costumo infiltrar, mas vocês têm que tomar cuidado, porque quando vocês fazem infiltração, acaba inflando um pouquinho o tecido, né? Pode inflar o tecido, a mucosa gengival, e isso pode levar a uma desadaptação do guia cirúrgico, tá ok? Então, muito cuidado com anestesia, tá joia? Principalmente em pacientes desdentados, né? Então, a gente Ô, prova o Alex, guia. também essa questão aí da fresagem dos fixadores, ela é dá muito problema nessa parte do palato, porque às vezes a altura tá maior, aí você quer inclinar a broca, eu já até quebrei uma broca com É, a você tem que tomar bastante fresagem. cuidado, tá? É assim, graças a Deus eu nunca tive problema, tá? Mas tem que tomar cuidado, sim. É que esse tipo de pino de fixação em palato, ele ajuda muito, muito, tá? Na estabilização do guia, né? Então, se você vê que você está tendo que entrar com a fresa muito angulada, você está forçando, deixa ele de lado, não coloca. Só que você tem que achar um meio ali de segurar esse guia na posição certa, porque ele pode deslocar, principalmente quando for total dessa forma, tá? Muito cuidado. Alex, e também Oi. você falando que eu também fazia os guias com a Bioparts. Aham. Essa questão de usar essa chave, ela atrapalha bastante também na hora da fresagem, porque além de você tem que olhar as numerações, ainda a Sim. chave ainda ela atrapalha, que você tem que segurar a chave, olhar a numeração, ainda fazer a fresagem tomando cuidado. Você perde uma mão ali de trabalho, né? Segurando a chave, né? Então, é um dispositivo a mais que você tem lá. É o que eu falo. Eu trabalhei muito tempo com esse sistema. Depois, quando a Dentoflex estava desenvolvendo o kit cirúrgico deles, que eles trouxeram, eles apresentaram para mim, que ainda não tinha nem lançado. E a hora que eu peguei na mão, eu falei, putz, fantástico. Resolveu vários probleminhas que eu tinha aqui com esse kit, né? Então, assim, quem já trabalhou com outros sistemas e vai trabalhar com o sistema da Dentoflex que a gente tem hoje, vai ver que tem uma diferença muito grande, tá? Eu estou já há algum tempo aí é, com eles, né? Tanto na cirurgia guiada quanto nos outros sistemas, né? Eu já trabalho há muito tempo com a Dentoflex e eu sei da seriedade que eles têm para desenvolver os produtos, né? Os implantes e os kits. Então eu posso falar para vocês que é fantástico, viu? Putz, é muito legal, muito bom mesmo. Ó, outra coisa que tinha que tomar cuidado também, às vezes por desatenção, se vocês conseguirem visualizar, dá uma olhada nisso daqui, olha. A hora que o aluno foi começar a fresar,
ele pegou a chave que não era do diâmetro da fresa, ele pegou a chave do lado errado, porque essas chaves elas têm dos dois lados, né? Então, um diâmetro menor e um diâmetro maior, conforme você vai escalonando a fresa, né? Então, ele pegou e a fresa estava livre dentro da chave, olha. Tem que tomar cuidado. São coisas, pequenos detalhes que pode, né, levar a algum erro aí. Então, do jeito que está essa fresa aqui, ela não vai naquela posição que a gente planejou. Ela vai desviada, ela vai em outra angulação, né? Então, é outra coisa que a gente tinha que ter um pouco de cuidado. Nesse sistema que a gente tem hoje, isso já não acontece, tá? Você vê que a parte superior da fresa ela tem um diâmetro maior, que é justamente a hora que ela vai começar a inserir em osso, é a hora que ela está entrando na anilha e travando na posição, tá? Então aqui, ó, continuou, depois acertou a chave. Pode ver que daí ela entrava de uma maneira mais justa, né? Instalação dos implantes, tá? E a remoção dos pinos de fixação. E o pós-cirúrgico, né? Como que ficou os alvéolos aí, tanto superior quanto inferior. E após 6 meses, a reabilitação dessa paciente. A gente não fez carga imediata, foi a reabilitação tardia, né? Após 6 meses, a senhora. E essa cirurgia, ela também deve ter aí em torno de 10 anos. E eu vi essa senhora há pouco tempo, encontrei por acaso com ela, e ela estava ali sorrindo com a prótese dela ainda, tá? Como ela ficou. E aqui o último caso, aqui a gente já está com o sistema da Dentoflex. As imagens que vocês vão ver, vocês já viram algumas coisas ali nos slides anteriores, né? Mas aqui já vem naquela forma mais digital, naquela sequência, né, do fluxo digital que eu falei para vocês. Então, olha lá o escaneamento, né? Eu trabalho com o scanner da Trishape, como eu falei para vocês. Gosto muito do scanner, tá? Mas os outros que a gente tem no mercado não deixa nada a desejar também, né? Hoje a gente tem uma variedade muito grande de scanner. Tem gente que me pergunta, poxa, mas qual scanner eu devo comprar? Eu falo, não, é assim, aí vai de cada um. Eu gosto do scanner da Trishape. Tem gente que gosta da Medite, né? Do Aitero. Aí vai de cada um, tá? Então, escaneamento. Legal que aqui também, dentro do software de escaneamento, né, geralmente todos eles têm, a gente consegue ver esse mapa de oclusão do paciente, né, isso é bem legal para a gente fazer, pensar um pouquinho no nosso planejamento, como que vai ficar o resultado final, pensar na prótese, né, pode ver que esse paciente aí tem uma oclusão bem pesada, né, uma mordida bem pesada, tá? Então, olha lá, aqui vocês já conseguem observar que as imagens tomográficas, ela já é um pouco diferente também, a qualidade. Tem a biblioteca da Dentoflex dentro do software, vocês já conseguem visualizar o desenho do implante em si. Então, nessa parte amarela seria o corpo todo do implante, e aqui simula nessa parte azul os componentes, os intermediários, tá? É, Antigamente a gente não conseguia simular com os dentes, como a gente consegue hoje. Então aqui a gente consegue colocar os dentes e fazer essa simulação mais ou menos do posicionamento. Isso ajuda no nosso planejamento, tá? Aqui, olha, o amarelo você vê a sobreposição daquele STL do escaneamento em cima da estrutura óssea do paciente, da maxila do paciente, tá? Isso daqui é o software Dental Slice mesmo, viu, gente? Então, todo o planejamento, o pino de fixação, tá? Aqui, Alex, oi. quando a gente vai fazer um implante na área nasal, geralmente esses 2 milímetros que pode estar fazendo com a Bioparts, eles colocavam isso para mim. Deixava pelo menos 1,5 mm a 2 milímetros ultrapassando a fossa nasal. Tá. O que que você me fala sobre isso? Do planejamento, que às vezes não tem altura para colocar um de 8,5, tinha só de 7, esse 1,5 mm a gente coloca ultrapassando a fossa nasal. Eu vou ser sincero, eu não vejo problema, tá? Em 1 milímetro a 2, eu também coloco, às vezes. Até em seio Ótimo. maxilar, pode ver aqui, ó, tá quase invadindo.
Até mesmo porque próximo à fossa nasal você vai encontrar o vômito ali, não é isso, professor? Tá? Então, assim, eu não vejo. É lógico que você tem que tomar um pouco de cuidado, sabe com o quê? Na instalação do implante. Aqui, antigamente, quando a gente trabalhava com esse outro sistema, a chave ela não tinha travamento, né? E foi aí que o aluno errou também. Então, se você invadir um pouco, por exemplo, o seio maxilar, como naquela imagem, você está inserindo e a chave vai indo. Se você não prestar atenção, você continua inserindo e foi quase dentro do seio. Aliás, ele foi dentro do seio, né? Só não ficou travado e ele se integrou aquele implante, viu, gente? Então ele foi passando. Com o sistema da Dentoflex, ele tem o travamento, né? Ele vai parar, tá? Então você não corre esse risco, de repente, de ultrapassar o limite que você planejou, mesmo na instalação, tá? Mas eu não vejo problema nenhum, viu? De 1 a 2 milímetros, não, tá? Muitas vezes você consegue um travamento até melhor. Então aqui, olha, também, gente, continuando, né? A gente vê um defeito. Mas a gente fez o planejamento mesmo assim. Esse caso também é lá do curso, foi feito por aluno, né? Então, feito todo o planejamento, pulou aqui, feito todo o planejamento. Aqui eu tenho o desenho do guia cirúrgico feito no Dental Slice, né? Então aqui o desenho ele fica assim, é meio esquisito, né? Mas ele fica desse jeito. O Implant Studio da Trishape, ele tem um gráfico mais bonito, isso ele tem, tá? O Dental Slice, ele é um software mais simples, graficamente falando. Mas ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem, tá? A gente tem, até mesmo do Blue Sky, tem uns gráficos mais bonitos, enfim, né? O Dental Slice, ele é mais simples. Eu prefiro ensinar até os alunos com este tipo de software, que é mais fácil de mexer, né? E aqui o guia desse paciente feito, pode ver, eu não lembro agora as alturas certinhas dos implantes, tá? Mas a gente pode ver os dois sistemas de anilha aqui, olha, né? Que tinha me perguntado, né, em relação às compensações. As compensações, ela está nesta parte da anilha mesmo, né? Tá? Aqui, deixa eu só tirar aqui, só um minutinho. Aqui só para vocês visualizarem, olha, eu gosto muito de provar o guia antes, ver se ele está bem adaptado, se está encaixando certinho. Isso eu faço uma consulta antes. Eu não faço essa prova no dia da cirurgia, porque se tiver que repetir alguma coisa, se tiver que fazer uma coisa, algum ajuste, eu gosto de fazer antes. Para chegar no dia da cirurgia, eu só operar, não fazer mais nada, né? Então eu faço isso antes, tá? Aqui mais uma vez o kit cirúrgico para vocês, né? Aqui, tanto a anestesia quanto a instalação do guia. Então, ele em posição. O pino de fixação sendo instalado. Olha o posicionamento de fresa, né? Ele chega até a anilha, até o limite. A inserção do pino de fixação. Esse pino de fixação ficou numa posição que não me atrapalhou na instalação dos implantes, tá? O punch, aquele bisturi circular, né? E aqui as fresas que foram utilizadas, a sequência de fresas, lance escalonada e a fresa no diâmetro do implante. A instalação do implante, como eu falei para vocês, eu sou fã do hexágono externo. Instalamos o hexágono externo, lá no curso a gente coloca muito hexágono externo. Olha a chave de instalação, ó, tá vendo? Ali trava, ele para no limite certo. Então a gente não corre o risco, de repente, de passar do ponto, né? Então ele vai, você tem que ir até o limite para você fazer a inserção e a instalação certa, ele tem que ir até o limite, tá ok? Né? Aqui o torque, quem estava tirando a foto para a gente acabou tirando um pouquinho antes, mas o torque desse implante ele passou de 45 newtons, tá? E os implantes instalados. Essa cirurgia ela deve ter em torno de 6 anos. O paciente retornou há pouco tempo para fazer uma manutenção. Fizemos radiografia, estava tudo bacana, sem intercorrência nenhuma, sem problema nenhum. 6 meses depois, a reabilitação, o aluno fez a reabilitação desse paciente, tá? E é isso, gente. Eu gosto sempre de finalizar com uma frase, né? E eu
escolhi essa daqui, onde fala: você pode apontar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Eu acho que isso é muito legal para a cirurgia guiada, porque, como eu falei para vocês lá no início, né, a cirurgia guiada ela não é tão recente assim. A cirurgia guiada ela já existe há um bom tempo. E lá atrás, quando ela começou, ela deu um boom, e depois ela caiu em desuso por vários problemas que foram surgindo, até mesmo por conta do tipo de técnica que a gente tinha. A gente tinha algumas limitações de imagens tomográficas, o escaneamento, e algumas outras questões aí, e ela caiu em desuso, né? E se não fosse alguém ou a persistência de alguns colegas em tentar aperfeiçoar e acreditar naquilo que estava sendo desenvolvido, a gente não teria o que tem hoje. E isso acontece em qualquer área, seja, né, em qualquer área, pode ser na área tecnológica, quantas coisas que surgem, somem, depois surgem de novo melhoradas, né? E quem disse essa frase, né, não é ninguém menos do que esse cara, Steve Jobs, é, quem melhor do que ele para falar em relação à tecnologia e à persistência de desenvolvimento de produtos, né? Então, eu acho que isso cai muito bem para a nossa cirurgia guiada. Gostaria muito de agradecer a todos, aqui minha família, a razão da gente levantar todos os dias e trabalhar e tocar a vida, né? Sempre é a família em primeiro lugar, tá? E eu agradeço a todos pela presença. Estou aberto à pergunta, agradeço muito os questionamentos, eu acho que isso é muito legal. Geralmente, quando a gente está dando alguma aula, alguma palestra, alguma coisa, parece que a gente é soberano naquilo que a gente está falando e não é bem assim. Eu gosto muito da troca de informações, né? Tudo que vocês trazem, os perrengues que vocês passam, os questionamentos que vocês fazem, isso é muito bacana, porque é muito engrandecedor para o desenvolvimento nosso, né? Nós como professores, como speaker, seja lá o que for, essa troca de informação que nós temos entre colegas é muito importante, tá? Eu estou aberto e muito obrigado mais uma vez, gente. Oi, doutor. Obrigada aí pela sua participação, por compartilhar a experiência aí com todos. Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite aí a todos nos visitar, né? Visitar o estúdio da Dentoflex no Index 2025, que vai ser agora em setembro, dia 9, 10, 11 e 12, no Expo AMB, Distrito AMB, e também informá-los que teremos a participação do doutor, como sempre, né, doutor, palestrando lá em nosso stand com o hands-on. Então, quem quiser comparecer ao nosso stand, fica atento às nossas redes sociais, que em breve a gente vai disponibilizar a agenda, a data certa que o doutor vai estar palestrando lá no nosso stand, e com o hands-on, a possibilidade de vocês trocarem ainda mais experiência, né? Experiência não só virtual, mas também esse conhecimento físico que o doutor consegue trazer para a gente, né? E compartilhar com a gente essa grande experiência. Agradeço muito, doutor, todo esse treinamento. Eu acho que foi bem válido para todos. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, fique à vontade, tá? A gente deixa aberto aí para vocês comentarem ou fazerem qualquer tipo de questionamento. Obrigado pela participação de todos. Em nome Doutor da Alex, Dentoflex. doutor Alex, o senhor falou sobre um kit específico para cirurgia guiada, o kit protético? Kit específico para cirurgia guiada seria esse daqui que eu O estou kit mostrando. protético. Ah, protético não. Protético é o mesmo. Protético não muda. Ah, então foi alguma coisa que eu ouvi Não. errado. Tá bom. Não, protético não muda. Tá Muito bom? obrigado por o senhor nos passar o conhecimento aí. Eu acho que o verdadeiro mestre está aí, né? É aquele que realmente passa o conhecimento que tem. Muito obrigado, adorei aí estar compartilhando aí essa aula aí com o senhor aí. E a Dentoflex, eu já opero com a Dentoflex já há um bom tempo já. Tanto os outros kits, né? Dos zigomáticos, o kit convencional e dos implantes longos. Carlos é um parceirão aí também, um grande amigo. E vamos estar lá, assim, prestigiando o senhor aí no dia, na sua aula do INPE. Forte abraço. Muito obrigado aí.
Tá? Muito obrigado, viu? Doutor, nós temos bastante pessoas agradecendo aqui no chat pela aula, que agradecendo, parabenizando o doutor. A gente tem lá o grupo, se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar lá no grupo. Eu vou disponibilizar essa aula no nosso canal no YouTube também, vai ficar disponível para vocês durante alguns dias, né? Possivelmente agora nessas próximas semanas, para que vocês possam novamente esclarecer eventuais dúvidas durante essa aula e perguntar lá no grupo, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma Obrigada, vez, doutor. mais uma Obrigado, vez eu, Raquel. Obrigado, professor. mais uma vez eu Obrigado, gostaria de mestre. agradecer todo mundo da Dentoflex também pelo apoio. Eu acho que a Dentoflex é uma empresa muito séria e que está sempre presente, principalmente no nosso curso ali, lá em São Caetano, na Associação Brasileira de Odontologia. Sempre que eu preciso de alguma coisa, vocês estão sempre presentes. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado a todos pela participação, viu? E estou à disposição aí para quem queira me chamar no particular, fiquem à vontade. O que eu conseguir responder de momento, eu respondo. Se eu tiver dúvida também, porque a gente não sabe tudo, gente. Muitas vezes vocês trazem alguns questionamentos, eu também tenho que buscar algumas coisas, mas pode ter certeza que eu vou atrás para responder a todos. Tá? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço, Raquel. Obrigado, Alex. Tchau, tchau, gente.